Olá, queridos! Saudades de vocês, né? Como sempre eu tenho falado aqui, que esse período que nós estamos vivendo é um período muito atípico, é um período que nunca foi vivido nem por nós, nem por outras gerações, as que vieram antes de nós e também as que vieram depois de nós, né? Nossos pais, nossos filhos não experimentaram o tipo de situação que estamos vivendo. Mas eu quero cumprimentar vocês nesta noite, que vocês tenham uma noite abençoada, que a paz de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Né? Vim aqui preparar mais esse vídeo porque o Senhor me deu essa palavra hoje muito especial, uma palavra para você que está vivendo a quarentena, para você que está na linha de frente desta quarentena, os profissionais de saúde, aqueles que fazem parte de todos os serviços básicos necessários, né, os que trabalham aí na segurança, corpo de bombeiros, os que trabalham em supermercados, os que tratam da limpeza da nossa cidade, são muitos profissionais que estão na linha de frente. A gente se lembra mais dos profissionais da área de saúde, mas tem muitos que estão se expondo por nossas vidas. Mas esse texto também é para você que de repente tem estado simplesmente, se é que eu posso usar esse termo, simplesmente, no ministério da oração. Essa palavra também é uma palavra para os intercessores. Gostaria que você que pode, acompanhe comigo, livro de 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou esperar você abrir um pouquinho aí a sua Bíblia, vou dar um tempinho para você abrir. O Senhor me deu essa palavra ontem, irmãos, enquanto eu estava fazendo a minha meditação, meu devocional diário, e o Senhor falou tão fortemente comigo que Ele me ordenou que eu pregasse esta palavra hoje. Eu li, reli, orei, e o Senhor falou comigo, grava agora. Fala com o meu povo enquanto há tempo. E eu quero aqui trazer uma palavra de ânimo para você. O tema dessa mensagem, ele está baseado em 1 Samuel capítulo 30, no versículo 24, que diz, fique com a bagagem. Então, o tema da mensagem de hoje, fique com a bagagem. Você vai entender melhor. 1 Samuel 30, versículo 21, tem como subtítulo na minha Bíblia, Davi estabelece a lei da divisão da presa. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Para você entender um pouquinho aqui a história, Davi tinha acabado de vir de uma peleja acirrada. Ele, enquanto Davi se hospedou, né, com o rei Aquis, o rei de Gate, isso já havia acontecido uma vez, e a Bíblia fala que ele se fingiu de lunático para não ser morto pelo rei Aquis, porque a crença do povo de Gate é que os lunáticos não poderiam ser mortos. Mas depois a Bíblia fala que novamente ele se refugiou com o rei Aquis, rei de Gate. E ali ele fez uma aliança com Aquis, e Aquis deu a ele Ziclag, para que ele pudesse habitar ali com todos aqueles homens que o seguiam, com as suas famílias, com as suas esposas e com seus filhos. A Bíblia diz que aproximadamente 1 ano e 4 meses, Davi ficou em Ziclag. Até que certa vez os filisteus, então, desceram a uma guerra, uma batalha, e Aquis, o rei Aquis, chamou Davi para ir para esta guerra junto com os seus homens. E então os príncipes filisteus desconfiaram de Davi, porque eles falaram para o rei Aquis, como você acha que Davi vai se reconciliar com Saul, com o rei de Israel, se não for indo a favor dele nesta batalha? Porque nesse momento os filisteus estavam indo guerrear contra Israel. E aí o rei Aquis achou melhor Davi voltar para Ziclag e não ir com eles para esta batalha. Então, quando ele chega em Ziclag, a Bíblia diz que os amalequitas tinham dado com ímpeto sobre Ziclag. Ziclag foi saqueada e inclusive as mulheres de Davi foram levadas. Ainoã, a jezreelita, e também Abigail. Lembra de Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita? Elas foram levadas também. E aí Davi perguntou ao Senhor se ele deveria ir de encontro àqueles que eles levaram cativos, né? Não somente a cidade foi saqueada, mas aqueles que ficaram também foram levados cativos, principalmente as mulheres. Eles não mataram ninguém, mas levaram muitos cativos. E o Senhor
falou para que ele fosse sim, né? No versículo 7 de 1 Samuel 30, versículo 8 de 1 Samuel 30 diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. E aí começa então essa história, onde Davi conseguiu sim trazer de volta os cativos, as suas mulheres, todos aqueles que foram levados cativos, Davi conseguiu trazer de volta. E isso foi algo maravilhoso, né? Porque esse versículo 8 ele tem algo muito interessante, quando o próprio Senhor fala para Davi: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. A Bíblia diz que quando o inimigo vem contra nós por um caminho, ele tem que fugir por 7. Ou seja, a saída do inimigo é mais rápida do que a chegada. Ele chega por um caminho, mas ele tem que fugir por 7 caminhos, né? Ele tem que sair de forma mais rápida do que ele entrou. E Deus falou que iria sim fazer com que Davi libertasse todos os cativos. O Senhor agora deu esse ministério à igreja. Já estamos debaixo da graça, após a redenção que Jesus nos trouxe, e a igreja tem o poder de libertar os cativos. A igreja tem o poder de, debaixo de oração, de santificação e da palavra, de ir até os cativos, aqueles que se encontram acorrentados, amedrontados, aprisionados, e levar uma palavra de esperança. Não uma palavra de medo, uma palavra assustadora, uma palavra acusadora, mas uma palavra de esperança. Você vai libertar todos os cativos. Eu quero dizer para você, como o Senhor falou para Davi: persegue-o. Persegue o teu inimigo hoje, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Tudo. Deus falou com Davi que nada ficaria preso, nada ficaria no cativeiro, nada ficaria com os amalequitas, né? Porque Deus estaria trazendo libertação a tudo e a todos, como o Senhor falou com Davi: tudo libertarás. E realmente foi o que aconteceu. Davi conseguiu, como eu disse, recuperar tudo. Salvou também as suas 2 mulheres, né? Então, e os filhos também de cada um que foi, não lhes faltou coisa alguma, diz o versículo 19, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Aí entra esse momento em que Davi chega aos 200 homens que cansados estavam e não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. Isso está um pouquinho antes, mas eu vou resumir aqui para você entender essa história. Davi chega diante deles e os saudou cordialmente. Davi os tratou muito bem. 200 homens ficaram à toa? Não, ficaram com a bagagem. Por isso que o tema é: fique com a bagagem. Quem ficou com a bagagem? Os mais cansados, os mais debilitados, os que estavam com maiores dificuldades físicas ficaram com a bagagem. Então 200 homens ficaram porque não conseguiam atravessar este ribeiro, que não era uma águazinha pelo joelho. Era um ribeiro que exigia esforço físico e condição física também. Versículo 22 de 1 Samuel 30, a Bíblia diz assim: então, sempre tem um então, né? Todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Olha só o que diz o versículo 22. Que dentre os filhos, ou melhor, dentre os homens que tinham ido com Davi, haviam filhos de Belial e homens maus. Então, entre os valentes de Davi, haviam pessoas que eram mais? Haviam pessoas que eram filhos de Belial? Sim, haviam. A Bíblia fala que, na verdade, Davi partiu para essa libertação acerca dos cativos de Ziclag, do seu povo, daqueles que estavam com ele. Partiram 600 homens. 200 ficaram com a bagagem. E 400 homens, o dobro, 400 homens continuaram a perseguição. Diz o versículo 10 de 1 Samuel 30. Porque Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Quanta informação importante aqui para você.
Você que vai para a linha de frente, você que fica na retaguarda com a bagagem. Fique com a bagagem. A tua participação é tão importante como quem vai à luta. Em primeiro lugar, o versículo 22, a Bíblia diz o seguinte para nós. Entre os homens que foram com Davi, entre aqueles 400, tinham filhos de Belial e homens maus. Eu quero dizer para você que filhos de Belial significa filhos do diabo. Sim, significa filhos do diabo. E o que o Senhor falou comigo quando eu estava estudando essa reflexão, na verdade, minha meditação de todos os dias, né, meu momento de devocional? O Senhor falou comigo, Fernanda, sempre existem os filhos do inimigo no meio do povo de Deus. Sempre existirá os homens maus e os filhos de Belial no meio do povo de Deus. Pastor, isso é verdade? É verdade. Na época de Davi, onde a igreja nem havia sido estabelecida, já haviam homens de Belial, filhos do diabo, no meio do grupo que estava a favor de Davi, no meio do grupo que estava com Davi, no meio dos valentes de Davi. E olha a ideia desses homens maus. Visto que não foram conosco, aqueles 200 que não foram porque não quiseram, não foram porque foram para a praia, como a gente diz, não foram, não deixaram de ABD porque foram passear no bosque, não. 200 que ficaram porque estavam cansados. Outra coisa que eu aprendo aqui, aprenda a respeitar as limitações de cada um. Sabe aquele ditado, cada um sabe onde o seu calo aperta? É isso aí. Você não vai julgar a dor do outro quando você tiver uma dor parecida ou igual. Até então tudo é frescura. Quando você sente, você percebe bem o que o outro sentiu. Por isso que eu sempre falo que foi necessário, Hebreus fala isso. A Epístola aos Hebreus diz que foi necessário que Jesus viesse a essa terra e como o homem sofresse como nós sofremos. Como a raça humana sofre, que sentisse na pele o que nós sofremos. Por isso que ele é o melhor intercessor que existe. Por isso que Jesus é um intercessor irrepreensível. Por isso que Jesus é o nosso modelo de intercessor. Porque ele sempre pediu ao Pai segundo as nossas fraquezas, não segundo as nossas qualidades. Ele pediu segundo as nossas deficiências. Ele intercedeu por Pedro, quando Satanás falou que iria peneirar Pedro. E aí a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro, se eu não tivesse intercedido ao Pai por você, você não estaria aqui. Você teria sucumbido, Pedro. Então Jesus é o único que intercede por nós segundo as nossas imperfeições e dificuldades. E aí você vê que no meio daquele povo de valentes de Davi, no meio daqueles 400 homens, tinham homens que falavam, não, esses 200 que ficaram não devem levar despojo do que salvamos. Ou seja, como você leu aqui comigo, no versículo 20, que eles também levaram ovelhas, gado, e diziam que era o despojo de Davi. Eles não queriam dar do despojo, despojo é aquilo que se fica da guerra, né? Que se consegue se tomar da guerra, bens materiais que conseguem se tirar de uma guerra. E eles falaram, não, cada um leve sua mulher e seus filhos. Mulher e filho de ninguém eles queriam, mas os despojos eles queriam. E falaram, não, vocês levam, os 200 que ficaram devem levar apenas suas mulheres e seus filhos. Despojo não. Porém, Davi disse, não fareis assim, irmãos meus. Como que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Olha o que Davi fala para eles, não fareis assim, irmãos meus. Davi chama de irmãos filhos de Belial. Davi chama de irmãos os homens maus. Lembra de Jesus quando olhou para Judas? Quando eu falo o nome Judas, a gente pensa, traidor. No dia que Judas foi entregar Jesus, Jesus perguntou para Judas, amigo, por que vieste? Porque Jesus era falso? Não. Porque o caráter de Judas não altera o meu caráter. O caráter de Judas não altera a minha conduta. A traição de Judas não altera o meu amor. Entende? Então aqui, Davi fala para aqueles homens, nós não podemos fazer assim, irmãos meus. Versículo 23. Como que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Ele está dizendo o seguinte, não podemos fazer isso como que deu, não, com o que nos deu o Senhor. Ele estava reconhecendo que aquele despojo vinha de Deus, que foi o Senhor que entregou aqueles despojos na mão de Davi e de todos aqueles que estavam com ele. Ele estava dizendo, eu não vou fazer com aquilo que Deus deu a todos nós, ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, a vitória é nossa. Será que você conhece verdadeiramente este versículo? Quando nós falamos que a vitória é nossa,
A vitória é do povo de Deus. Quando a Bíblia diz que quando um se alegra, todos se alegram com ele. Quando um chora, todos choram com ele. Não é isso que vemos nos últimos dias. Eu tenho visto nos últimos dias que quando um chora, alguns riem. Quando alguns estão rindo, outros estão chorando. Por inveja, por decepção, por competição. É triste isso. Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi falou, nós não podemos fazer isso com o que o Senhor nos deu a todos nós, irmãos. Se o teu irmão recebeu uma vitória, você tem que se alegrar por essa vitória. Se a tua irmã recebeu uma vitória, se alegre pela vitória dela. Agora, se aquele que você está vendo ao teu lado, o teu irmão ou o teu amigo, está chorando, a Bíblia manda você chorar com ele na hora de rir. Se você sabe que tem alguém sofrendo com esse vírus, se você sabe que tem alguém sofrendo com falta de alimento, que você possa chorar junto e também estender as mãos. Essa é a hora. Esse é o momento de dizer que nós somos igreja do Senhor. A Bíblia diz, Jesus declarou isso para a igreja, para os seus discípulos. Vós sereis reconhecidos pelo amor. Eu sei que você respondeu aí do outro lado da telinha. Nós seremos conhecidos, igreja, pelo amor. Não é pela briga, não é pela discussão, não é pela competição, não é pela disputa, não é pelo partido político. Nós seremos reconhecidos pelo amor. Eles vão dizer verdadeiramente, ali vai um filho de Deus. Nesses últimos dias, irmãos, eu tenho visto o amor de Deus com a minha família e tenho visto o amor de Deus com a família de outras pessoas que o Senhor nos orienta a fazer algo. O pouco com Deus é muito. Você sabe que quando você divide o despojo, ele aumenta. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas o que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. E o que dá a beber será descedentado. Eu nunca vi essa realidade na minha vida tão grande como eu tenho visto nos dias de hoje. Nunca vi, irmãos. É impressionante. Outro dia caiu aqui em casa, eu tenho um pé de maracujá na minha casa e tinham 2 maracujás. Nós fazemos suco quase todos os dias. Agora eu aprendi a fazer o doce de maracujá. Depois, se vocês quiserem me perguntar, eu mando aí pra vocês. A receita é maravilhosa. Uma receita onde o doce de maracujá lembra muito o doce de laranja. Você faz com a casca do maracujá. Mas aí, um outro momento, eu posso dar dicas da quarentena da pastora Fernanda, porque eu tô aprendendo a fazer de tudo nessa quarentena. A gente tem que se reinventar, né? E o doce de maracujá eu não gasto nada, a não ser a própria fruta, a polpa, né? A casca, água e açúcar. Eu coloquei ali um cravo, uma canela para aromatizar o doce, né? Momento aqui mexendo a cozinheira pastora. Mas Deus tem nos dado sabedoria até para nos alimentarmos, né? As coisas estão caras e a gente precisa comer bem. E eu peço orientação sempre ao Espírito Santo de Deus para que Ele me dê aí direção, para que Ele fale comigo, para que Ele me dê criatividade. Eu imagino você, mulher que está vendo esse vídeo, a gente já fez de tudo. Irmão, já fiz quiche nessa quarentena. Aprendi a fazer uma quiche, mas fiz. Ficou boa. Aprendi a fazer arroz doce. Aprendi que eu falo, vou pegando receita com as pessoas que cozinham super bem. Nem vou citar nomes aqui, porque são algumas que me assessoram nessa área, né? Principalmente a minha irmã Sandra. E aí eu já aprendi a fazer arroz doce, aprendi a fazer esse doce de maracujá maravilhoso, fiz quiche. Olha, irmãos, eu fiz tanta coisa nessa quarentena, já, mas tem hora que parece que não tem ingrediente, ou que você já não está mais com paciência para cozinhar, como eu vou dizer, com ideias, né? Para fazer alguma coisa. É o frango, o que a gente faz com esse frango, né? Eu sempre falei isso para os irmãos, a gente corta o frango, a gente pica o frango, a gente desfia o frango e faz uma panqueca e faz um estrogonofe, faz um salpicão e um frango ensopado com batata, alguma coisa que seja multiplicada. Porque esses são os dias que a gente está vivendo. Então, as mulheres precisam pedir ao Senhor graça e sabedoria, porque não é fácil. Eu quero dizer para você que existe um dado dizendo que o número de casais que já se separou nessa quarentena é muito grande. Por quê? Porque eles não conviviam juntos. Principalmente aí os famosos, que cada um vivia num lugar, viajando, não paravam muito em casa. Então o número de separações aumentou demais. Porque as pessoas não se conheciam dentro de casa. Não sabiam conviver e lidar com essa situação. Não sabiam conviver e lidar com a rotina do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, do jantar, da hora de dormir, da hora de levantar, dividir as tarefas de casa. As pessoas não sabiam lidar com isso. Por isso que é muito bom a gente ter reservas em todas as áreas da nossa vida. Porque quando chega o dia mal, você tem reservas. O Espírito Santo te dá sabedoria, te dá graça. Não é verdade? Entrando ainda na área culinária, já fiz o brigadeirão. Eu só sabia fazer, mas não fazia muito, né? Por causa da dieta.
Fiz pudim. Tô lembrando aqui de algumas coisas, que minha filha não tá aqui agora nesse momento para me ajudar, mas tô me lembrando de algumas coisas que eu fiz e ficaram, vou dizer para vocês, nota 10. Ficaram realmente, alegraram o coração aqui da minha família. Fiz um bolo de banana bem legal também. Enfim, por que eu estou falando isso? Deus tem me dado muito, muito mesmo. As pessoas trazem, muitas vezes, alimentos prontos. Domingo eu comi uma feijoada maravilhosa naquele friozinho. E a gente ganha o tempo todo coisas que o Senhor manda as pessoas trazerem para nós. Sabe? Manda. Minha filha outro dia ganhou um pote de Nutella grande. E eu tinha acabado de dar uma Nutella para uma pessoa, para uma criança. Como é que Deus faz, né? E a própria Ana Clara pediu: mãe, compra Nutella para fulana, ela gosta tanto. Falei: Ana Clara, a Nutella é tão cara, minha filha. Não levou uma semana para ela ganhar o pote de Nutella. Sabe que você tem vontade de comer um escondidinho e alguém vira e te dá um escondidinho? E feijão branco? E uma canjinha? Irmãos, Deus é assim. Deus tem feito assim. Divida o que você tem para que isso venha se multiplicar na tua vida. No reino de Deus, quando nós dividimos, nós na verdade estamos multiplicando para as nossas vidas. Estou falando isso no sentido de semeadura, tá? Quando nós dividimos, nós estamos multiplicando para as nossas vidas. Quando nós subtraímos, diminuímos de nós mesmos, nós estamos aumentando no reino de Deus para as nossas vidas. Entende? Então isso é muito importante, você e eu entendermos esse cuidado de Deus conosco, né? E também com aqueles que ele se preocupa e ama. Deus vai usar quem? Para socorrer as pessoas que não têm alimentos? Eu e você. Fez alguma coisa, lembrou de que alguém gosta daquela coisa? Manda lá aquele potinho. Não é verdade? Eu posso ter certeza que você receberá 7 vezes mais. Eu posso ter certeza que você receberá, vai chegar assim na tua porta e você não vai entender nada. Eu tenho certeza que enquanto eu estou dando esse testemunho, pessoas que estão assistindo esse vídeo estão lembrando que também receberam. Você levou o quê? Uma bolsa de alimentos para alguém? Eu tenho certeza que você recebeu, de alguma forma, esse benefício do Senhor. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que aquele que dá ao pobre, ele empresta ao Senhor, que o pagará com juros. Isso é muito interessante, né? Nós vamos continuar aqui em 1 Samuel capítulo 30. E aí, Davi não concordou com esses 400 homens, porque ele reconheceu que o despojo vinha de Deus, os despojos vieram do Senhor. Em versículo 24, a Bíblia diz assim, Davi diz assim para esses homens, filhos de Belial e os homens maus, quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Justiça de Deus em ação. Fique com a bagagem. Essa palavra é para você, intercessor, que tem o ministério de interceder. Você que ora. Você que está na cozinha orando pelas pessoas, você que está trabalhando orando pelas pessoas, você que está dirigindo orando pelas pessoas, você que está o tempo todo em oração. Essa palavra é para você, igreja do Senhor. Quem vai para frente de batalha é tão grande quanto quem fica com a bagagem. E aqui o Senhor falou comigo, isso aqui, entrega essa palavra àqueles que estão orando pela nação. Aqueles que como igreja não estão na linha de frente, mas estão orando, estão clamando. Davi divide então os despojos de forma igual. Quando a igreja receber a vitória, quando o Rio de Janeiro receber a vitória, quando o Brasil receber a vitória será de todos, não será apenas de um. Serão daqueles também que guardaram a quarentena em casa, vigiaram. Serão daqueles que ficaram na retaguarda. Você não está indo às ruas porque não precisa? Que bom! Você já está ajudando, você já está com a bagagem, você já está ajudando as pessoas não se contaminarem. Eu vejo pessoas na rua quando eu preciso ir, sem máscara, espirrando, conversando, como se tudo estivesse normal. Isso se chama apenas uma palavra, egoísmo. Eu não penso no outro, não penso só em si não penso no outro. Que se estiver com o vírus, transmitirá. Não é verdade? Infelizmente, nós vivemos numa nação que em alguns momentos se torna muito egoísta porque não pensa no dia de amanhã. Eu vejo a nossa nação uma nação muito amiga, né? O brasileiro, ele gosta de receber, gosta de ajudar, gosta de abençoar, nós não somos frios. É muito difícil esse período você encontrar com alguém e não conseguir abraçar e beijar.
Você tem hora que tem que recuar. É difícil, né? A gente esquece, tem hora, mas Deus tem nos lembrado que o brasileiro é assim. Mas em contrapartida, o brasileiro não pensa no dia de amanhã. Você está vendo aí certamente no teu condomínio, na tua rua, festas, você passa em bares que estão lotados, você passa em postos de combustível, né? Que também estão tendo festas, comemorações, pessoas ali comemorando não sei o quê. No tempo de contaminar pessoas, serem contaminados e também o que acontece? Contaminarem aqueles que estão na linha de frente. Aqueles 400 homens que foram para a batalha, que o número daqueles que vão para a batalha muitas vezes é maior do que o número de intercessores. Poucos querem orar, a maioria quer ir para frente da tela, para frente do púlpito, pegar o microfone, a maioria quer isso. Não é verdade? A maioria quer isso, quer ir para a televisão, quer ir para a rádio. E o ministério de oração? E aquele que não está aparecendo em local nenhum, mas está orando, está intercedendo. 400 homens foram para frente da batalha. 200 homens ficaram do outro lado do ribeiro com a bagagem. E essa bagagem, meus irmãos, quero dizer para você que não era qualquer bagagem, não era peso, era alimento, era todo armamento, tudo aquilo que eles necessitavam para dias, não sabiam quanto tempo iam ficar fora em peleja. Então eles levavam muita coisa, eles carregavam peso, eles eram as colunas, suportavam o peso da guerra. Tá pensando que eles ficavam na beira do rio pescando, comendo? Não, porque tinha que muitas vezes sair com as bagagens. Estude um pouquinho, você vai ver isso. Eles tinham que sair com as bagagens, por causa de uma chuva, por causa de um sol muito forte, coisas que não podiam ficar no sol, na chuva. Você já viveu isso? A gente coloca a roupa na corda e fica lá, põe no sol, tira do sol, tira do sereno, tira da chuva. Imagina eles com bagagens pesadas, 200 homens cuidando da bagagem. Colunas que suportavam peso. E quem são as colunas que suportam o peso da igreja? Os intercessores. Aqueles que oram, os que ficam com a bagagem, que geralmente é um número menor do que os que vão para frente, para a linha de frente, para a guerra. Aqueles que estão nos hospitais precisam ser guardados por nós, e a igreja precisa dar exemplo. Aqueles que estão na rua, no supermercado, precisam trabalhar para que nós tenhamos comida, e nós precisamos dar o exemplo. Usar máscaras, não tocar neles, ter cuidado, higienizar as mãos, não só por você, mas pelas outras pessoas. Você pode ter o vírus, até mesmo ter um sintoma muito leve, ou nem ter sintoma, mas pode transmitir, ser um vetor. Essa palavra é de despertamento, irmãos. Tem pastores morrendo, tem missionárias morrendo. Eu tenho recebido de amigas que são pastoras, pessoas próximas de mim que estão compartilhando comigo pedidos de oração. Estamos perdendo alguns pastores, sabe por quê? Porque eles acham que precisam continuar visitando, orando, atendendo, tendo contato com as pessoas. Mas não é necessário. Você tem hoje em dia um WhatsApp, você tem um telefone. Você precisa fazer um gabinete, ligue para o seu pastor, para a sua pastora, converse pelo WhatsApp, certamente eles irão te atender porque precisam estar em casa. Não é momento de você exigir das suas lideranças a presença física. A maior prova de amor agora que você pode dar para as suas lideranças é o afastamento social. Orar pelas suas lideranças. Tem muito pastor morrendo, tem muita pastora morrendo, tem muito missionário, missionária. E detalhe, algumas pessoas que eu me informei não eram no grupo de risco. A maioria dos pastores não eram no grupo de risco. Eu costumo dizer que o pastor, ele precisa saber ir da maternidade ao sepultamento. Se alegrar quando uma criança nasce e saber consolar quando alguém perde um parente, um ente querido. Tenha mais empatia, se coloque mais no lugar do outro. Se coloque mais no lugar dos profissionais de saúde. Sabe por quê? Enquanto você vai para a rua, eles estão lá, na linha de frente, porque precisam estar. Como eu falei aqui, daqueles que trabalham nos pet shops, nas bancas de jornais, nos supermercados, nos postos de gasolina. Então, quando você não se previne, você também não está pensando neles. Você pode levar uma contaminação para eles. Quantos enfermeiros e médicos estão morrendo? Muitos você nem sabe. Quantos bombeiros estão morrendo? Porque estão na linha de frente. Quantos policiais estão morrendo? Irmãos, está mais próximo de nós esse vírus do que nós imaginamos. Eu peço a você que você tenha um pouquinho de compaixão, de misericórdia e de empatia. Esse vídeo não é só para pessoas cristãs. É para você que ama o próximo. Como Jesus ensinou, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu tenho certeza que você não quer esse vírus. Nem para a tua vida, nem para a tua família. Não queira para os outros também. Não seja egoísta. Evite sair de casa. Cuide-se. Higienize-se. Se necessário sair, saia de máscara. Cuide das pessoas que estão à tua volta. Porque no fim, quando nós saímos dessa guerra, dessa luta, dessa pandemia,
todos nós seremos vencedores. Os que foram para a linha de frente e os que ficaram com a bagagem. Então Davi define que todos receberiam partes iguais. Versículo 25 diz: e assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. Foi Davi, esse homem segundo o coração de Deus, que determinou que quem fica com a bagagem é tão importante como quem vai para a linha de frente. Quem fica com a bagagem é tão importante quanto quem sai à luta. Intercessores são tão importantes quanto os pregadores, cantores, missionários, pastores e todos que estão na linha de frente. Entendem? Aqueles que seguram a bagagem. Aqueles que suportam o peso da igreja, o peso espiritual que estamos vivendo no Rio de Janeiro, no Brasil. Você sente que existe uma coisa no mundo espiritual? Nós percebemos isso. Nós fazemos cultos aqui quase que diariamente, na nossa casa, com a nossa família. E nós percebemos que o mundo espiritual está se movendo, tanto da parte de Deus como da parte do inimigo. Da parte de Deus, nós temos visto assim a glória de Deus de uma forma tremenda. Estamos recebendo respostas de oração através do WhatsApp, por causa da intercessão. Estamos tirando tempo para orar pelas pessoas que nós sabemos que estão com Covid. Tempo de oração por pessoas que estão passando necessidade financeira. E aquelas que podem, nós também estamos de uma certa forma ajudando. Estamos tirando tempo de oração por todos aqueles que estão na linha de frente. É assim que nós precisamos fazer. E aí, eu perguntei assim ao Senhor na hora que eu estava estudando essa mensagem, né? Pra gente poder finalizar. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, existem homens maus e filhos de Belial dentro da tua casa, então? Aí o Senhor me levou para Mateus capítulo 13, versículo 24, a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs dizendo: você sabe que o judeu, ele era muito ligado também, não somente a criação de gados, né, de ovelhas, a pecuária, mas também eles eram ligados à agricultura. E Jesus, quando usava parábolas, ele gostava de usar parábolas que eles pudessem entender. Então ele usou uma parábola aqui de agricultura. Ele diz, versículo 24 de Mateus capítulo 13, então já estamos falando de Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, que você lê lá comigo em 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia diz, deixa eu ver aqui no versículo, no 22, né? Deixa eu ver aqui com vocês. 1 Samuel capítulo 30, isso mesmo, versículo 22, a Bíblia diz que existiam os filhos de Belial e os homens maus no meio dos valentes de Davi. Agora, lá no Novo Testamento, Jesus diz em Mateus capítulo 13, versículo 24, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Hoje a igreja tem procurado semear uma boa semente. Mas diz o versículo 25, mas enquanto os homens dormiam, e aí você lembra também da parábola das 10 virgens, que aí também Jesus vai e usa um casamento judaico para comparar com a sua vinda e também com a igreja do Senhor está, 50% tem azeite de reserva e outros 50% não. As 10 estavam dormindo, aguardando, adormecidas, mas assim que falaram eis o noivo, aquela igreja que tinha azeite reserva, óleo reserva, ela logo despertou. Esse adormecidos não significa que a igreja está desviada, afastada. Esse 100%, as 10 virgens que estavam adormecidas, é porque elas estavam aguardando. Elas estavam como se fossem inativas naquele momento, esperando o noivo chegar. Então elas estavam descansando. Agora, olha a diferença de descansar nas promessas do Senhor com o azeite reserva e olha a diferença de descansar nas promessas do Senhor sem azeite reserva. A hora que fala eis o noivo, quem não tem reserva fica desnorteado. Quem tem, pega a sua lâmpada, o seu azeite reserva e segue o noivo. Aqui, então, a Bíblia, Jesus fala que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo de quem? Do homem, lá do versículo 24, que semeou a boa semente no seu campo. Um homem semeou a boa semente no seu campo. Quem foi esse homem? O próprio Jesus, né? Na parábola do semeador, ele se coloca ali como um exemplo de semeador. E nós somos seus discípulos, seus alunos. E aí, então, a Bíblia diz que enquanto os homens dormiam, quem são esses homens que dormiam? Aqueles que deveriam cuidar do campo, que é a igreja. Então, o homem do versículo 24 é Jesus, os homens que dormiam, versículo 25, é a igreja. E aí vem o inimigo dele.
Quem é o inimigo dele? Do homem do versículo 24? Satanás. E também é o inimigo da igreja. E aí a Bíblia diz que o inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e saiu. Sabe quem semeou o joio no meio do trigo? É o próprio Satanás. Sabe quem planta os filhos de Belial no meio dos valentes de Davi? Satanás. Sabe quem planta os homens maus no meio da igreja? É o próprio diabo. É forte essa passagem, mas é aquilo que o Espírito Santo me revelou. Não estou aqui nem com nenhum tipo de rascunho. Só a minha Bíblia. Não dá pra ver não, né, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aí toda marcadinha, né? Quem me conhece sabe que a minha Bíblia tá sempre toda marcadinha, porque conforme o Espírito Santo fala comigo, ainda sou arcaica, eu sou do papel e da caneta e da reguinha. Porque é assim que Deus fala comigo e eu prefiro não mudar. O time que tá ganhando não se mexe, né? Então o Senhor falou isso comigo aqui no versículo 24, que é o inimigo que vai lá, semeia, mas ele sai. O diabo é engraçado, né? Ele faz a lambança, faz a festa e ele, ó, vai embora. Ele se retira. Por isso que nós devemos orar, como diz a Bíblia no livro de Salmos, para que os perversos e os pecadores não prevaleçam ou não permaneçam, em algumas traduções, na congregação dos justos, porque eles existem. O livro de Salmos fala isso. Precisamos então orar. E aí, a Bíblia diz no versículo 26, e quando a erva cresceu, o que é o joio? Uma erva ruim que cresce no meio do trigo. Quando a erva cresceu, versículo 26, e produziu fruto, apareceu também o joio. Ou seja, a erva no caso aqui é o trigo, né? Quando o trigo cresceu e produziu fruto, apareceu o joio. O joio só aparece quando a igreja começa a dar fruto. O joio só aparece quando a igreja começa a frutificar, quando a igreja começa a ficar amadurecida ou amadurecendo, quando a igreja começa a crescer, quando a igreja começa a aparecer em que sentido? Ganhar vidas. É nessa hora que o joio aparece. Porque até então é todo mundo igual, né? Todo mundo neném, todo mundo tomando mamadeira, todo mundo chupando chupeta, todo mundo naquela aulinha ali dos novos convertidos, todo mundo aprendendo bem, né? Você não sabe quem é joio e quem é trigo. Todo mundo ama Cristo, primeiro amor. O que Apocalipse fala que nós devemos voltar ao primeiro amor? Por que Jesus fala para aquela igreja se arrepender e voltar ao primeiro amor? Porque no início, irmãos, todo mundo ama Cristo. Todos amam Jesus. Não dá para distinguir quem é bom, quem é ruim. Agora, quando aquele crente começa a crescer e dar fruto, é que o joio aparece. Porque aquele crente começa a dar fruto, logo o diabo envia o joio para perturbar o juízo dele. Né? Vai gravar vídeo hoje? Para quem? Para aquelas pessoas que necessitam. Eu tenho muitos testemunhos desde o momento que nós criamos o momento de reflexão, que já existia em forma escrita, mas que nós passamos a gravar os vídeos, como o Senhor nos orientou. Irmãos, tem muita gente que é abençoada e que diz, olha, eu ia hoje tirar a minha vida e não tirei por causa desse vídeo. Eu estava desistindo da minha família e não desisti porque o Senhor falou comigo através da sua vida. Eu estava tomando uma atitude que eu parei de tomar porque eu precisava desta palavra. E Deus está falando contigo hoje. Muda de vida, querido, enquanto há tempo. Jesus está às portas. E como eu sempre digo, Jesus para mim pode voltar hoje, para você pode voltar hoje. Como? Se Ele nos chamar para as mansões celestiais. Então foca na salvação, foca na tua salvação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A salvação é individual. Para de examinar a vida do outro, examina a sua. As pessoas ficam assim, fulano tá brincando com a verdade. Ciclano, ó, aquele ali, se Jesus voltar, fica. Então você já parou para pensar? Porque a lista é grande, fora ficam, né? Lá em Apocalipse, eu dou uma outra pregação, gente. Fora ficam. Vai lá em Apocalipse que você vai ler a lista. Eu espero que nem eu nem você estejamos nessa lista. Vamos lá, pra gente finalizar aí. Versículo 27 diz assim, então vindo os servos do dono da casa, o dono da casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, o dono da casa é Jesus, Ele é o dono da casa, Ele é o dono da seara, Ele é o dono da lavoura, Ele é o dono da colheita. Quando o dono da casa apareceu,
Meu Deus do céu. Então, quando vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Versículo 28. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Se assustou aí, né? Replicou ele: para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Que quando o dono da casa, quando Jesus, ele não pode arrancar o joio do meio do trigo, senão o trigo vai junto. Porque aí ele tira aquele crente florzinha de Jesus do nosso meio muitas vezes, por isso que a gente tem que fazer isso debaixo de oração, para que o Senhor faça a separação no dia e na hora certa. Às vezes aquele crente que frutificava, aquele crente que era trigo, acaba indo junto, porque era apegado ao joio. Por quê? Porque o trigo é uma erva muito parecida com o joio, e só é distinguida depois que eles crescem. Por quê? Por quê, pastora Fernanda? Sabe por quê? Porque o trigo amadurece, o joio não. O trigo amadurece, o joio nunca amadurece. Então é na hora do amadurecimento que você vê quem é joio e quem é trigo. É aí que a gente vê a diferença. Entende? O crente maduro é diferente do joio. Aí você vê bem. Só que enquanto isso não acontece, enquanto o trigo não amadurece, se você tirar junto, tentar tirar ali naquele momento o joio, como ele é muito parecido com o trigo muitas vezes vai junto. Quantas pessoas você sabe que se desviaram da presença do Senhor porque o amigo saiu, o marido saiu, o filho saiu, a filha saiu, foi a família toda? Um era joio, outro era trigo, mas saiu todo mundo junto. Então Jesus diz que a gente não pode fazer isso. Os servos queriam arrancar. Sabe quem são esses servos? É a igreja. O Senhor fala isso aqui ao meu ouvido agora. Oh, aleluia. O Espírito Santo fala aqui ao meu ouvido neste momento. Sabe quem tenta arrancar o joio do meio do trigo? É a própria igreja. Eu não arranco. Eu vou arrancar na hora certa. Mas o meu povo, muitas vezes não tem amor com o joio. O meu povo não tem paciência com o joio. O meu povo quer logo arrancar o joio. Muitas vezes o joio pode ser aquela pessoa difícil que você acha que não tem mais jeito. Então despreza ela. E vão ficar só com trigo. Quando eles perguntam, você quer que a gente arranque? Não. Senão muita gente vai sair junto. Senão vai sair trigo bom, vai sair trigo junto. Erva boa vai sair junta. Você não tem que arrancar ninguém, não. Quem arranca é o Senhor. Nós não devemos expulsar ninguém da igreja. Deus não nos deu poder para isso. Não podemos tirar ninguém da igreja, do Senhor. A casa é dele. A casa é do dono da seara. O dono da casa voltou e eles falaram, Senhor, o Senhor não só semeou coisa boa, como é que tem joio aqui no meio do trigo? Quer que nós possamos ir lá e arrancar? Ele falou, foi o inimigo que fez isso. Não arranquem não. Senão o trigo vem junto. Igreja, não arranque os joios. Esse papel é do Senhor. Deixa que o Senhor arranca. Deixa que o Senhor trata. Deixa que o Senhor vai dar um jeito nesse joio. Nem que ele tenha que arrancar e fazer um trigo ali aparecer, que nem fez com Pedro. Né? Pedro, certa vez, tentou convencer Jesus de não morrer na cruz. E o que Jesus falou para ele? Arreda de Satanás. Chamou ele de Satanás. Será que se Jesus chamasse Satanás, tu ia continuar na presença dele? Certa vez Jesus falou para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, apacenta o meu rebanho, cuida dos teus irmãos. Pedro não era convertido mesmo andando com Jesus. É muita realidade, irmãos. Hoje eu já estou aqui com 43 minutos de vídeo, nós vamos encerrar para orar, mas eu precisava entregar esta mensagem que o Senhor me deu para vocês. E aí o versículo 29, Jesus diz, não replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Deixa eu dar uma fechadinha aqui na minha bateria, que já está acabando, mas tá tudo bem. Vamos lá. Deixai-os crescer juntos até a colheita, versículo 30. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio. Primeiro vai ficar de fora, agora sim é hora de colher. O joio, atai-o em feixes para ser queimado. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A Bíblia está toda interligada, irmãos. Então atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aí eu já vejo essa ordem como se fosse dada aos anjos, né? Nesse momento, porque mais uma parábola acerca da volta de Jesus. Mais uma parábola acerca da volta de Jesus. O joio vai ser atado num feixe para ser queimado. Mas o trigo vai ser ajuntado, recolhido no celeiro do Senhor. Eu quero ir para lá. Você quer ir?
Faça uma autoanálise, um autoexame, como eu falei na última mensagem. Analise a sua vida. A gente podia começar hoje um desafio, né? Desafio da quarentena. Cada um cuida da sua vida, não é verdade? Meu Deus, não é possível que tem gente que está cuidando da vida do outro. Você não tem nada para fazer, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu não sei, eu tenho certeza que vocês vão se identificar comigo hoje. Mulheres, que tanto serviço é esse que apareceu na quarentena? Filho com aula online, acordando cedo, horário para almoçar, não tem momento para lanche, fazendo prova online, e limpa a casa, e cuida de cachorro, e cuida do marido, e faz comida, e vai no mercado de máscara higienizada, e corre, higieniza tudo. É muito serviço. Né? A gente já tem uma vida para cuidar, tem pessoas que querem cuidar da vida dos outros ainda, gente. Vamos despertar, igreja. Cada um cuida da sua. Jesus mesmo fala isso. Examine-se o homem a si mesmo. E aí sim, né? Paulo também depois orientando a igreja de Corintos, coma do pão e beba do cálice. Você tem ceado com o Senhor? Se ceia tem que ser todos os dias, né? Quer cear, tem que se examinar. Quer ceiar, tem que se examinar. Quer cear com ele no grande dia? Tem que se examinar. Não é possível que você se ache tão perfeito, meu querido. Não é possível que na quarentena os teus defeitos não sejam revelados. Não é possível que quando você dobra o teu joelho, você não está vendo onde você está errando e você vai insistir no erro. Não, hoje é dia de mudança. Hoje é dia de você parar de ser joio e ir para o lado do trigo. Hoje é dia de você parar de ser aqueles 400 valentes de Davi egoístas que só queriam benefício para si. E dividir a presa de forma igual, dividir os despojos de forma igual, pensar em quem fica com a bagagem. É dia de você guardar esta quarentena levando de forma séria e severa. Pensando também nos seus pastores, nos seus líderes, nos seus missionários. Cuidando daqueles que sempre cuidaram de você. Eu não aguento mais ver mortes de pastores. Eu não sei se vocês estão recebendo, eu estou recebendo muita notícia. Fora aqueles que estão internados em estado gravíssimo. Fora aqueles que não têm hospital para ir. Tem pastor esperando vaga de CTI. Se Jesus não entrar com providência. Então eu peço a você que você faça esse autoexame, que você fique com a bagagem. É importante sim, não é só importante quem vai para a linha de frente, não. Quem fica com a bagagem, quem ora, quem está guardando a quarentena, quem faz a sua parte nos bastidores, quem doa nos bastidores. Olha, irmãos, isso é muito importante. O que dá a mão esquerda não, o que dá a mão direita, a mão esquerda não sabe, e por aí nós vamos. Esse é o Evangelho. Como eu disse aqui, através das minhas redes sociais no sábado, num post, Evangelho não é conquista. Evangelho é renúncia. Evangelho tem muito mais a ver com renúncia do que com conquista. Evangelho tem muito mais a ver com renúncia do que com conquista. Renuncie-se a si mesmo. Jesus fala isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras traduções, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é a tua missão, e segue Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai e fique com a bagagem. Senhor, esse louvor diz que nós precisamos te encontrar sempre que o Senhor nos chamar. Sempre que o Senhor nos chamar. Esse louvor diz, ouço Deus me chamar. O Senhor me amou primeiro. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas dívidas, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dívidas. E que toda vez que Tu, Senhor, vieres nos chamar para orar, nos acordar de madrugada para orar, nos incomodar pela manhã para orar, na hora do almoço, à tarde ou à noite, que nós estejamos disponíveis à Tua palavra, disponíveis ao Teu chamado, disponíveis para atendermos ao Teu chamado e não somente orarmos, mas estudarmos a palavra para que o Senhor fale conosco e se revele a nós. Em nome de Jesus, Pai, que possamos tirar a venda dos nossos olhos e cuidar das nossas vidas e examinarmos as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Nós já temos tantos compromissos, tantas dificuldades, tantas oposições, que possamos aprender que o homem deve se autoexaminar. Não estamos aqui para falar de partido político, não estamos aqui para falar, Senhor, neste momento, de posição de A ou de B, estamos aqui para orar. Porque a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é, Senhor, o povo que é do partido A ou B. Não é o povo que está a favor ou contra, mas é o povo que ora. É isso que muda uma nação, é isso que sara uma nação. É o povo que ora, são aqueles que ficam com a bagagem. São aqueles que sustentam os que vão para a linha de frente. Por isso, em nome de Jesus, desperta-nos para orar mais pela nossa nação, para orar mais por aqueles que se encontram doentes, para orar mais por aqueles que se encontram na linha de frente, tanto nas igrejas, quanto nos hospitais, quanto nos supermercados, em toda a nação. Oh, Jesus, desperta, desperta, desperta o teu povo hoje, Senhor. Arranca todo o mal das nossas vidas em nome de Jesus. Você que tem sentido mal nessa quarentena, que você receba a cura do Senhor. Você que está internado no hospital com suspeita de Covid ou está com Covid, que você receba a cura agora e a visitação do Senhor. Eu vi o testemunho de uma senhora que foi com 98 anos, abraçada por Jesus num quarto e foi curada do Covid. Eu vi o testemunho de uma pessoa que viu Jesus no corredor do hospital, foi visitado e foi curado. Mas estou vendo pessoas que estão morrendo, ou porque chegou a hora delas, ou por falta de prudência. Oh, Senhor, eu vou ao teu encontro, Pai, eu quero orar mais. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estamos indo, Jesus. Quem sabe hoje mesmo você ainda estará tirando um tempo para orar. Nem que seja para você ficar a sós com Deus, chorar. Você que tem sentido uma angústia na alma, eu quero repreender este mal na tua vida agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja visitado pelo Senhor. Essa enfermidade na alma, que tem nome muitas vezes, depressão, pânico, ansiedade, medo, desespero, que você seja curado em nome de Jesus. Você que está numa crise de fé, que você seja renovado e animado em nome de Jesus. Você que está numa crise existencial, que você seja lembrado de quem você é e para que você foi chamado. Você é filho e filha de Deus. E como filho e herdeiro, você tem todos os direitos que o teu pai te deixou. Oh, aleluia. Você que está numa crise. A crise de fé. Você que não está sabendo se deve crer em Deus ou não, se é isso que você deve escolher ou não, se você está na igreja mesmo ou não, se você está salvo ou não. Eu quero repreender sobre a tua vida todo mal, toda dúvida. Em nome de Jesus, que você receba neste momento a paz que excede todo entendimento. Porque aqueles que são filhos de Deus, o Espírito de Deus testifica que eles são filhos de Deus, diz a palavra do Senhor. E que você receba, em nome de Jesus, todo benefício que vem dos céus. Amém? Diga para ele, eu vou, Senhor. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Diga para ele, eu vou correndo ao teu encontro. Oh, Senhor. Sim, nós vamos, Pai, nós vamos. Somos intercessores, ficaremos intercedendo, ficaremos com a bagagem e saberemos que a vitória será de todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero ministrar agora a bênção arônica sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, essa mensagem foi maior porque o Senhor assim me deu para falar com vocês no dia de hoje. Amém? Então que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus, até o nosso próximo momento de reflexão. Beijo de longe, coraçãozinho de longe, aperto de mão e abraço de longe, mas bem próximo, nós estaremos bem perto. Em nome de Jesus.